Então tá começando aí, né, oficialmente, porque a gente já está aqui há quase 20 minutos batendo um papo, né, recebendo a Gisele, recebendo o Breno, nossa convidada e nosso convidado. Nós somos, né, Marcinha, Nina e Tere, do Café com Paulo Freire, do Centro Histórico de Porto Alegre, que é o primeiro café, né, nós somos um café original, iniciamos em julho de 2018, né? E a partir do café do Centro Histórico, outros cafés, né, foram surgindo, foram se constituindo, não só no Brasil, mas fora do Brasil. A gente acabou, no ano de 2021, nomeando de rede, né, e depois a gente passou a chamar de rede nacional, e agora a gente chama de rede internacional, porque a gente tem alguns cafés na Europa, outros cafés no restante da América Latina, e a ideia, Breno, Gisele e as demais pessoas que estão aqui, a nossa ideia, né, o nosso compromisso é, defender o legado de Paulo Freire, né? 2, defender, mas estudar profundamente o pensamento freiriano. 3, defender e estudar, mas recriar esse pensamento, né? Desde o contexto que a gente está vivendo, né, os desafios que a gente vem atravessando, e para além de recriar, de estudar e de defender o pensamento de Paulo Freire, sobretudo fazer tudo isso para construir os inéditos viáveis, né, para construir processos de conscientização e de mudança dessa situação que a gente vive. E claro que o Café com Paulo Freire, ele cresceu muito nesses últimos anos, sobretudo em função da pandemia, né? Quer dizer, o isolamento, a tristeza, a desesperança, o medo, as situações limite se avolumando a cada dia diante de nós, né? O negacionismo, a naturalização da morte, do ódio, essa política necrófila, isso fez com que as pessoas se mobilizassem ou se remobilizassem em torno do pensamento de Paulo Freire. E aí, então, depois, quando entra, né, de verdade, a gestão bolsonarista, porque a gente nasceu em 2018, antes do Bolsonaro ter sido eleito. A gente se juntou para fazer a defesa, porque ele já dizia, vocês lembram, né? Nós vamos expurgar Paulo Freire da educação brasileira. E, opa, para aí, né? Vamos lá, então. E aí, depois, com a efetivação da gestão bolsonarista, isso do Café com Paulo Freire, provavelmente outros tantos grupos e coletivos que, enfim, se colocam na posição de freirianos e freiranas, acabam que se juntaram. Então, eu estava colocando para vocês, hoje, para ir encerrando, a nossa rede é uma rede que agrega aproximadamente 35 cafés, né, em 10 estados e no Distrito Federal e em outros países, e temos uma dinâmica em rede, né, construímos coletivamente um plano de ação com princípios, com objetivos, com uma metodologia, e a cada ano a gente vai retomando esse planejamento em rede, mas, ao mesmo tempo, cada café tem a sua construção própria, né? A gente não tem uma caixinha que todo mundo tem que entrar na mesma caixinha. Hoje, mais ou menos 2/3 dos cafés se construíram na pandemia, e, portanto, cafés que agora que começam a experimentar para além das relações online, né? Poucos cafés iniciaram de forma presencial, como é o caso do nosso, né? E os cafés de 2019, e agora os cafés começam a retomar a sua organização nessa dimensão híbrida ou presencial, ainda mantendo alguns cafés online, né? Então, o nosso café do Centro Histórico está aqui. Nós temos para esse ano um desafio
bem grande, né, que decorre dos anos anteriores, porque nós já relemos todos os livros de Paulo Freire, nós já retomamos vários conceitos freirianos, e esse ano a gente decidiu reestudar 2 autores no primeiro semestre, Álvaro Vieira Pinto, começando pelo Álvaro, e depois a gente vai seguir com o Fanon, e no segundo semestre a gente vai escolher 2 autoras que influenciaram o pensamento de Paulo Freire, e a gente ainda está fazendo essa definição. Então, queria agradecer, Gisele e Breno, e passar para a Nina apresentar vocês, agradecer imensamente a disponibilidade de vocês, né, usar o tempo de vida de vocês, o tempo que a gente sabe que é um tempo de militância, para conversar conosco. Então, vou passar para a Nina, e acho que a Nina pode também justificar, né, por que a gente escolheu Álvaro e por que a gente está muito mobilizado por esses 2 importantes conceitos que são fundamentais, que é os conceitos de situação limite ou de ato limite e de inédito viável. Nina? Oi, boa noite a todos, a todas as pessoas. Todo mundo me escuta? A primeira pergunta antes do boa noite, né? Todo mundo me escuta? Todo mundo me vê também, né? Porque às vezes não está funcionando. Então, agora que está tudo certo, que todo mundo está conseguindo se ouvir, eu vou falar um pouco pessoalmente da ideia do inédito viável, que me interessa muito, né? Que é aquilo que a gente faz todos os dias na escola. A gente está sempre tentando produzir um novo inédito viável. Vários inéditos são inviáveis, vários viáveis não são muito inéditos, né? São repetições, mas no mundo que a gente está vivendo hoje, cada vez mais, a gente precisa produzir junto com nossos alunos, com as nossas alunas, com nossos estudantes, junto com o coletivo mesmo de professores, tem de criar inéditos viáveis. Hoje mesmo eu estava em reunião com os colegas e nós estávamos conversando que a escola que houve antes da pandemia não existe mais. Então, a produção de novidade para as novas demandas, elas precisam acontecer também no ritmo que vieram essas demandas, né? A gente precisa pensar rápido. Mas nossos palestrantes vão falar um pouco melhor sobre esses conceitos, eu tenho certeza, vão nos dar luz também para refletir sobre a nossa prática, que isso é fundamental, a partir do nosso autor, que é o Álvaro Vieira Pinto. Então, o Café com Paulo Freire, do Centro Histórico, vai reler o Álvaro Vieira Pinto, como a gente disse, para reconhecer quem foi esse filósofo e como ele influenciou o pensamento do Paulo Freire. Nos últimos anos, um conceito tem sido pronunciado de forma recorrente, que é o inédito viável, e a gente tem falado dele bastante, né, em várias instâncias. O Breno está concluindo a tese sobre o Pinto e a Gisele tem pós-doc sobre o conceito. O Breno Augusto da Costa é professor do Instituto Federal do Paraná e é doutorando em filosofia pela Universidade Federal de Berlândia. Atualmente, ele se dedica aos temas da geopolítica do sul global, filosofia da tecnologia e história da filosofia latino-americana, notadamente a obra dos autores Álvaro Vieira Pinto e Henrique Dussel. Henrique Dussel ou Henrique Dussel? Aí o Breno vai nos explicar direitinho como é que fala também quem é esse autor, vai dar uma pincelada, né? Porque eu também fiquei curiosa. A Gisele Moura Schnorr, isso? Perdi todo mundo. Como se fosse um X, Schnorr. É educadora popular e professora doutora na Universidade Estadual do Paraná, Unespar, campus de União da Vitória. É coordenadora do programa de extensão coletivo Paulo Freire e do projeto Rede Sol, Mulheres no Território Contestado, tecendo economia feminista e solidária. Eu tenho certeza que vai ser uma noite enriquecedora para todos e todas nós, e tenho certeza que a experiência deles vai fazer com que vários inéditos viáveis surjam nos nossos debates.
Esse eu acho que a gente começa com o Breno, né, para situar, enfim, quem é Álvaro, de que forma o pensamento do Álvaro incide, né, na obra de Paulo Freire e, afinal de contas, como é que a gente também pode, viu, Breno? Acho que uma preocupação nossa é como é que nós, freirianos e freirianas, podemos nos comprometer mais ainda, né, com o pensamento de Álvaro Vieira Pinto, como é que a gente pode honrar, né, esse filósofo que foi tão importante na obra de Paulo Freire. Né? Eu acho que, no mínimo, a gente precisa, digamos assim, com justiça, né, agradecer ao Álvaro e, ao mesmo tempo, retribuir, colocando ele no cenário, né? Porque, às vezes, esses autores que, digamos assim, são suporte para o pensamento de Paulo Freire acabam ficando, na maioria das vezes, no anonimato. Né? Então, Breno, está com a palavra. Qualquer coisa que precisar. Tá, enquanto o Breno está falando, está chegando gente, sejam bem-vindos, bem-vindas. A gente já está iniciando. Breno? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao convite que foi feito pela professora Eliana, agradecer a intermediação que a professora Gisele fez, e agradecer também a presença de cada um e de cada uma que está aqui. E eu já fui apresentado, e em relação ao Dussel, eu pronuncio como Dussel mesmo, Henrique Dussel, e é um dos autores que recebeu uma grande influência de Paulo Freire também. O Dussel fala que Paulo Freire é o Rousseau do século XXI, do século XX, e por que não dizer XXI, já que eu acho que a obra freiriana, ela pode ter sido produzida, a maior parte dela, no século XX, no século XXI a gente tem algumas publicações que são inéditas e que vieram à luz, mas, sobretudo, é um autor que tem muito a nos dizer sobre a nossa realidade atual, sobre o nosso tempo vindouro. Então, o Dussel, o filósofo argentino, é um dos autores que recebeu a influência de Paulo Freire. E eu vou falar, nada obstante, sobre Álvaro Vieira Pinto. Como a Gisele estava comentando com a Liana um pouquinho antes de a gente começar, existem vários estudos sobre as influências de Paulo Freire, e é muito comum a gente encontrar algo sobre a democracia cristã, encontrar algo sobre o marxismo, mas não é tão comum assim a gente encontrar estudos aprofundados, estudos sistemáticos sobre autores e autoras do sul global que influenciaram Paulo Freire, que foram lidos por Paulo Freire. E isso justifica sobremaneira esse café que toma como foco Álvaro Vieira Pinto, e logo mais o café que vai tomar como foco Frantz Fanon, dois autores de grande envergadura no nosso sul global. E eu vou começar minha fala apresentando uma breve biografia, trazendo algumas notas bibliográficas também sobre Álvaro Vieira Pinto, e logo em seguida eu faço essa articulação, Álvaro Vieira Pinto e Paulo Freire. O Vieira Pinto nasce em 11 de novembro de 1909 em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, e ele tem uma formação inicial no Colégio Santo Inácio, que é um colégio jesuíta. Então, quando a gente estuda a história da pedagogia, a história da educação, a gente vê que os colégios jesuítas, eles representam uma educação humanista, tradicional, uma pedagogia bastante clássica, e que se funda em conhecimentos bastante eurocêntricos, né? E Vieira Pinto vai tendo ali uma formação muito, muito forte de ciências humanas em geral, e tem um grande conhecimento de línguas. Ele fala que desde criança ele tem uma grande propensão à aprendizagem de línguas, né? Então, lá no colégio jesuíta, ele já aprende francês, inglês, tem alguns conhecimentos de latim, e posteriormente ele se forma no ensino básico daquela época, né? Ele termina o estudo mais básico, vai para São Paulo logo depois da Semana da Arte Moderna, e tem um contato com alguns pensadores daquele período, e logo em seguida retorna ao Rio de Janeiro, onde ele cursa inicialmente medicina.
ele atua como clínico, só que como não obtém sucesso, ele passa a atuar como pesquisador, né? Ele se dedica à pesquisa científica sobre o câncer. E esse estudo leva ele a estudar matemática e física. E nessa época, um pouco antes de ele ingressar no curso de medicina, devido a um insucesso financeiro de seu pai e a perda precoce de sua mãe, ele se dedica também à docência em colégios. E a docência de filosofia, ele atua também como professor de biologia, mas é um pensador que transita por várias áreas, né? E no início da década de 40, ele se torna professor na Faculdade Nacional de Filosofia. Aliás, até antes disso, né, em meados da década de 1930, ele se torna professor na Faculdade Nacional de Filosofia, que atualmente faz parte da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E em 1949 faz um ano de estudos na Sorbonne, onde ele se prepara para defender uma tese que é intitulada Ensaio sobre a Dinâmica na Cosmologia de Platão. E até então, o Vieira Pinto, ele era reconhecido como um grande helenista, ele se torna catedrático de História da Filosofia e é reconhecido como um grande helenista, alguém que estuda filósofos gregos antigos, publicou alguns textos, por exemplo, uma tradução de um poema de Parmênides, publicou um artigo sobre a tradução do Timeu de Platão, e ele publicou também alguns textos menores, em que ele debate a filosofia da ciência naquela conjuntura brasileira. Mas em 1955, ele recebe um convite que, segundo ele, é casual, de Roland Corbusier. Roland Corbusier, apesar do nome francês, é um autor brasileiríssimo, inclusive foi uma das referências de Paulo Freire, e ele fazia parte do grupo de Itatiaia. E esse grupo de Itatiaia reunia vários pensadores que se voltavam à realidade brasileira, tentavam pensar a realidade brasileira a partir de diversas perspectivas disciplinares, sociologia, história, economia, ciências políticas, e Vieira Pinto se integra a esse grupo que já se tornaria o Instituto Superior de Estudos Brasileiros, o ISEB. E o ISEB, na figura de Vieira Pinto, de Roland Corbusier, de Nelson Werneck Sodré, de Alberto Guerreiro Ramos, ele vai oferecer uma boa base conceitual para Paulo Freire. E o ISEB, basicamente, era uma instituição de pós-graduação em um tempo que aqui no Brasil não havia uma regulamentação tão estruturada na nossa pós-graduação. E o objetivo do ISEB era pensar criticamente a realidade brasileira a partir de diversas ciências humanas e sociais, e alguém que fosse estagiário do ISEB, que se matriculasse no ISEB, frequentava cursos no período da manhã e no período da tarde desenvolvia pesquisas, sempre com o objetivo de compreender a realidade brasileira criticamente, de promover o desenvolvimento nacional. E o Álvaro Vieira Pinto foi quem proferiu a conferência inaugural do ISEB, intitulada Ideologia e Desenvolvimento Nacional. Basicamente, nesse texto, que posteriormente foi publicado na forma de livro, ele defende 4 teses. Primeiro, que sem um discurso do desenvolvimento, ou sem uma ideologia do desenvolvimento, né, ideologia é um termo que é plurívoco, cada proposta filosófica, às vezes cada autor traz uma concepção que é mais ou menos controversa em relação a todas as demais, sobre esse mesmo termo, ideologia. Então, por exemplo, para alguns a ideologia é um discurso falseado sobre a realidade, mas para Álvaro Vieira Pinto, nesse momento, ideologia era um discurso que era compartilhado por determinada coletividade. Então, ele parte do raciocínio que a ideologia a ideia tem um aspecto psicológico e um aspecto sociológico. O aspecto psicológico é que o ser humano tem uma ideia, e o aspecto sociológico é que ele é possuído por essa ideia, que ele age em função dessa ideia. Então, ele defende que, para que um país se desenvolva, é preciso que as pessoas tenham uma ideia, compartilhem uma ideia do desenvolvimento nacional.
E aqui também nós temos um aspecto muito interessante, que ele envolve as massas, a população em geral, nesse processo de desenvolvimento. Ao invés de ser um desenvolvimento em que uma elite ilustrada conduziria essas massas, o desenvolvimento é algo que requer uma participação consciente, deliberada das massas na sua promoção. E nos anos seguintes, a gente tem algumas publicações, por exemplo, Consciência e Realidade Nacional. Essa é a obra principal de Álvaro Vieira Pinto, a obra onde ele lança as bases do pensamento dele, uma obra bastante polêmica, porque em um contexto acadêmico em que há um grande cultivo do eurocentrismo e, por vezes, chegando até um descompromisso com a realidade brasileira, o Álvaro Vieira Pinto escreve uma obra sem citar ninguém. E na filosofia isso é algo bastante comum. Por exemplo, Kant fez isso, Descartes fez isso, e, todavia, isso, se não foi o principal da recepção negativa da obra, pelo menos é um elemento que alguns autores ficaram bem incomodados com isso. E nessa obra, Vieira Pinto se propõe a discutir as formas de consciência que uma certa coletividade tem da sua realidade nacional. E ele vai dizer que existem várias formas de apreender a consciência. Então, eu poderia fazer um estudo sociológico, me baseando em estatística, a partir de um questionário. Mas existe um estudo mais qualitativo em que uma pessoa, quando ela julga exprimir uma opinião coletiva, ela está mostrando essa forma de consciência, né, de consciência coletiva. Então, ele vai partir dessa ideia de consciência coletiva. E ele vai dizer que existem alguns eixos de consciência. Então, ele elabora a seguinte definição: consciência ingênua é aquela forma de consciência que não tem consciência dos fatores e condições que determinam seu pensamento, e, por outro lado, a consciência crítica, ela é a forma de pensamento que se apercebe, que conhece os fatores e condições que determinam seu pensar. Essa, segundo ele, é a esquematização principal que vai diferenciar a consciência da realidade nacional. Saber-se determinado pela realidade não é meramente um conteúdo a mais, segundo Álvaro Vieira Pinto, mas é uma forma de consciência diferente. E existe uma outra forma de separar a consciência também, que se refere ao grau de clareza com que uma determinada consciência reflete sobre a sua realidade. Então, por exemplo, se uma pessoa é escolarizada, tem uma grande erudição, ela provavelmente tende a ter uma riqueza conceitual maior, uma clareza conceitual maior. Mas, por outro lado, ainda que ele criticasse a dualidade cultural, existem formas incultas de representar a nossa realidade, em que a pessoa não teria tanta riqueza conceitual, tanta clareza conceitual, mas, ainda assim, ela representa a sua realidade. E a grande questão é que uma pessoa poderia, ao mesmo tempo, ter uma consciência crítica e ser inculta, ou ter uma consciência crítica e ser uma pessoa bastante culta, esclarecida. E, em relação à consciência ingênua, a mesma coisa. A pessoa poderia ter uma consciência ingênua e ser inculta, não ter uma grande erudição, não ter escolarização, e ter uma consciência ingênua e ser bastante escolarizada. Ele chega a dizer que essas formas de consciência conseguem até mesmo elaborar sistemas, doutrinas filosóficas. E essa distinção entre a criticidade e ingenuidade da consciência versus a ilustração ou não da consciência, ela vai ser fundamental para Álvaro Vieira Pinto defender o voto dos analfabetos. Né? Em Consciência e Realidade Nacional, a gente tem uma defesa do voto dos analfabetos, e isso se dá porque aquela pessoa com uma consciência inculta, ela tem, todavia, uma capacidade crítica talvez maior do que aquelas pessoas escolarizadas. E, além de outros elementos muito importantes para Paulo Freire, no livro Consciência e Realidade Nacional, é uma obra de 2 volumes, mais de 1000 páginas, e eu não conseguiria resumir ela aqui em pouco tempo, sem deixar de mencionar vários outros aspectos dela. Eu saliento o seguinte:
A consciência crítica, ela é guiada na sua apreensão da realidade por diferentes categorias. Então, por exemplo, ela, segundo Álvaro Vieira Pinto, a gente deveria partir da objetividade. Então, existe uma realidade objetiva antes de mim, que já existe antes de mim, e depois de mim existe essa realidade também. E apreender a objetividade da realidade significa compreender como as coisas são e não como deveriam ser. Então, por exemplo, se a gente parte desse dever ser, a gente tende a ficar mais próximo de uma postura idealista, platônica, de que existe um ideal num certo mundo das ideias e a realidade sempre é mais pálida, não corresponde a essa realidade. E ele vai falando vários outros elementos, por exemplo, existe uma historicidade, que a realidade é assim, mas poderia ser de uma outra forma. E essa possibilidade nos permite perceber essa historicidade, que a realidade vai sendo moldada, vai se modificando. E é justamente o nosso trabalho que transforma a realidade. Então, a atividade é um outro traço. E assim sucessivamente. E quando ele vai falar da liberdade como um traço da consciência crítica, ele vai introduzir uma distinção conceitual importantíssima que ele faz contrastando com o existencialismo e que vai dar luz ao tema que a professora Gisele vai apresentar, que é o inédito viável. Bom, como eu tinha dito, os conceitos filosóficos, eles não são unívocos. Então, por exemplo, o Karl Jaspers, um filósofo alemão, ele entende que a situação limite é uma situação que ameaça o ser humano e cria como se fosse uma fronteira entre o ser e o nada. E então, ante a isso, o ser humano fica meio que paralisado. Mas no país subdesenvolvido, nós temos a situação limite como a fronteira entre o ser e o ser mais. Agora, eu não lembro com exatidão, mas o Paulo Freire usa ser mais e Álvaro Vieira Pinto mais ser. Eu não sei se eu inverti, mas os dois mudam a ordem. Um usa uma ordem, o outro usa outra ordem. Eu falei certo? Acho que sim, né? Pois bem, eles compartilham esse conceito, né? E o Álvaro Vieira Pinto vai falar, então, no mais ser, e é a partir daí que o Paulo Freire se nutre do pensamento do Vieira Pinto. E eu acho que, para compreender a articulação entre Paulo Freire e Álvaro Vieira Pinto, essa é uma das obras principais. E eu trago aqui nos slides dois autores que estudam a obra, Norma Cortes, que produziu a melhor obra, na minha opinião, sobre Álvaro Vieira Pinto que nós temos até hoje, que se chama Esperança e Democracia, as ideias de Álvaro Vieira Pinto, em que ela faz uma exegese do livro e explica as fontes de Vieira Pinto, essa passagem da consciência para consciência ingênua para consciência crítica, no pensamento do autor. Tem o João Sidney Constâncio também, que faz uma comparação entre a filosofia da libertação segundo Dussel e segundo Vieira Pinto, que infelizmente nós não temos uma obra publicada, é uma dissertação. Nós temos também outras obras que o Vieira Pinto vai publicando. Por exemplo, em 62 ele publica Por que os ricos não fazem greve? É uma pergunta, né? Eu deixo aqui essa pergunta para vocês refletirem. E a outra obra é A Questão da Universidade. Álvaro Vieira Pinto escreveu ela a partir de conferências que ele proferiu a convite da UNE, e ela versava sobre a reforma universitária que era discutida naquela época. Aqui eu trago também mais duas referências que estudaram essas obras, né, da Angélica Lovato e da Michele Fernandes, que eu não me recordo se ela é da UniOeste ou da Universidade Estadual de Ponta Grossa, mas ela é aqui do Paraná. Vieira Pinto é perseguido com o golpe de 1964, ele se esconde inicialmente no interior de Minas Gerais, mas posteriormente vai para o Chile, vai para a Iugoslávia, depois, segundo ele, a convite de Paulo Freire, ele vai para o Chile.
Lá no Chile, ele tem um contato muito próximo com o Paulo Freire, então ele revisa Pedagogia do Oprimido, ele revisa Educação como Prática de Liberdade, e eles têm várias trocas. E em 68, poucos meses antes do AI-5, Vieira Pinto retorna ao Brasil sob uma condição de severa restrição, de severa censura. Ele não poderia ministrar aulas, né, ele saiu da cena pública. Apesar disso, ele publica Ciência e Existência, que é uma das obras que Paulo Freire mais cita, e é uma das obras de Vieira Pinto mais citadas, em geral também. Vários pensadores, especialmente na pós-graduação, buscam a definição de ciência, de pesquisa científica, de dialética, que ele desenvolve nessa obra. E logo mais eu vou indicar alguns usos que Paulo Freire faz dela. Em 73, ele publica El Pensamento Crítico em Demografia. Ali deveria estar escrito en, né, porque é uma obra que foi escrita em espanhol, não foi traduzida para o Brasil ainda, apesar de ela estar sendo traduzida pela editora Contraponto. Aqui no Brasil, ele fica em uma situação de um certo ostracismo, ele fica mais fechado em seu apartamento, e ele vai trabalhando na tradução de várias obras, e publica elas sob pseudônimo. Em 82, ele publica 7 lições sobre educação de adultos, que é uma obra fundamental para a educação popular, para a educação de jovens e adultos, e contém a filosofia da educação dele bastante concentrada. Aí aqui eu recomendo a dissertação de mestrado da professora Núbia Cardoso, que versou sobre o pensamento de Vieira Pinto. E eu indico que, durante esse período, quando ele chega aqui no Brasil, e até quando ele sai do Brasil, né, ele vai trabalhando em várias obras, e o título já é muito interessante, né, Educação para um País Oprimido, Considerações Éticas para um Povo Oprimido, e são obras que a gente tem a notícia que ele escreveu, naquela entrevista que ele concede ao Demirval Saviani, na ocasião da publicação de 7 lições sobre educação de adultos, ele fala sobre esses livros, mas a gente ainda não sabe o paradeiro deles. Nós sabemos que, dessa época, a gente tem a publicação de O Conceito de Tecnologia, em 2005, que é postumamente, portanto, porque o autor morreu em 87, e A Sociologia dos Países Subdesenvolvidos, de 2008. Essas duas obras, elas foram escritas no final dos anos 60 e início dos anos 70. A Sociologia dos Países Subdesenvolvidos, a última revisão que Vieira Pinto faz, segundo a anotação dele próprio, foi em 1977. Agora, em relação às demais obras, a gente não tem tantas notícias assim. Eu até comentei isso com a Núbia um dia, Núbia Cardoso. Pode ser que essa obra esteja guardada em algum lugar, esperando o momento oportuno para ser publicada, pode ser que ela esteja guardada, tomando chuva, degradando o material, pode ser que ela tenha virado pó junto com o Museu Nacional, a gente não sabe, né? Então, a gente fica assim nessa expectativa, nessa angústia, enfim. E em relação a esses últimos livros, Paulo Freire não chega a tomar contato. A única exceção é a Sociologia dos Países Subdesenvolvidos, que em uma entrevista Paulo Freire comenta que Vieira Pinto escreveu esse livro criticando toda a sociologia, mas ele não chega a citar isso em obras, enfim. Aqui alguns registros fotográficos de Vieira Pinto, e inclusive esse cuidado com apresentar a figura, trazer uma imagem, é um cuidado que a professora Gisele, que estimulou a gente a fazer isso, né? Eu não lembro, não sei se ela vai lembrar disso, né, mas foi numa das aulas que eu tive com ela. A gente quase que instintivamente conhece certos autores, né, especialmente do norte global, mas pensadores do sul global, a gente às vezes não tem esse conhecimento. Bom, então aqui nós temos aqui na esquerda, nós temos a foto de Vieira Pinto, proferindo sua conferência sobre a reforma universitária. Aqui nós temos ele bem próximo ao Sartre, em uma das ocasiões que o Sartre veio ao Brasil.
e eles até debateram o tema do colonialismo cultural. 1980, né? Que o Sartre veio ao Brasil? Não, esse foi na época do ISEB, então Ah, é foi lá nas antigas? lá nas antigas. Eu, eu, eu teria que procurar qual é o ano exatamente, mas é entre 56 e 64. Inclusive, houve um certo processo de indisposição, porque algum aspecto burocrático do Itamaraty se incomodou com a vinda de Sartre, porque o Sartre veio de Cuba ao Brasil, e eu acho que isso foi logo depois da crise dos mísseis, talvez depois da Revolução Cubana. E eles atacaram Vieira Pinto porque ele estava na direção geral do ISEB. Então, foi nessa época. Aqui na Direito Superior, nós temos Vieira Pinto recém-formado médico, e embaixo ele proferindo conferências. Essa foto aqui dele é um microfone, e talvez é a mais famosa, e segundo, se eu não me engano, é quando ele proferiu a conferência do ISEB, inaugural do ISEB. Aqui eu trago uma fala minha que foi proferida num seminário da Associação de Filosofia e Libertação do Brasil, e o objetivo dessa minha fala foi defender que Pedagogia do Oprimido é uma obra primordialmente de filosofia do desenvolvimento e que essa disciplina tem caráter libertador. Filosofia do desenvolvimento foi proposta pelo Roland Corbusier e pelo Álvaro Vieira Pinto como sendo exatamente uma corrente filosófica que superasse a nossa situação de desenvolvimento. E eu acho que é um tema que a gente deve debater mais sobre como uma certa literatura de recepção de Álvaro Vieira Pinto, dos esebianos, às vezes elas tomam o desenvolvimento num sentido pejorativo, né, como se fossem meros ideólogos do desenvolvimento. Aí aqui eu só ressalto alguns elementos, né, de pedagogia do oprimido, que nós encontramos algumas reflexões de pedagogia, mas seria uma pedagogia meramente como ciência da educação, ou seria uma filosofia da educação? Nós vemos ali um certo propósito político, né, um educador e educando em processo de libertação, e uma libertação política também. Seria, então, uma obra de filosofia política? Então, eu sugiro essa hipótese de que, ao lado de uma filosofia da libertação, é uma obra de filosofia do desenvolvimento também. Não que a gente devesse fazer uma obra gigante como Pedagogia do Oprimido, caber dentro de uma caixinha, mas eu acho que tem algumas reflexões de interesse. Até, por exemplo, essas ideias de humanização, opressão, libertação, que são todas relacionadas ao pensamento de Vieira Pinto, de Corbusier, e o compromisso com o desenvolvimento libertador e revolucionário. Não se trata de um desenvolvimento, né, a gente vê isso nas reflexões de Paulo Freire em Pedagogia do Oprimido. Desenvolvimento não como meramente um crescimento econômico, mas como uma forma de alteração da realidade concreta do oprimido. Agora, eu vou aqui, nesses 5 minutos finais, indicar alguns momentos em que Paulo Freire cita Vieira Pinto. Não todos, e eu vou tomar como referência aquilo que foi elencado no site da Rede de Estudos sobre Álvaro Vieira Pinto. E, em primeiro lugar, eu indico o próprio livro Conscientização, Teoria e Prática da Libertação, em que Paulo Freire indica que conscientização ele é derivado do ISEB, né, da obra de Álvaro Vieira Pinto e de Alberto Guerreiro Ramos, aquele sociólogo que eu mencionei anteriormente. E essa própria ideia, né, de falar de educação como prática de liberdade, que posteriormente a Bell Hooks vai se apropriar, mas não no sentido ruim, né, vai se basear nisso para pensar uma teoria como prática de liberdade, ela tem grandes ressonâncias com Álvaro Vieira Pinto, né,
Então, eu diria que a gente poderia fazer uma certa genealogia entre que sai de Vera Pinto, passa por Paulo Freire e chega em Bell Hooks. Em Pedagogia do Oprimido, a gente tem a discussão sobre as situações limites, como a professora Gi vai abordar. Educação como prática de liberdade, nós temos aqui Paulo Freire citando a concepção de consciência ingênua e consciência crítica de Álvaro Vera Pinto. E é uma compreensão que Vera Pinto vai desdobrar, vai se aprofundar nesse exame, mas ela está presente na obra de Paulo Freire. Algo que eu acho muito interessante é que, a todo momento, Vera Pinto faz um contraste, né? É muito comum ele começar a exposição de um tema mostrando como a consciência ingênua pensaria ele, e logo em seguida ele apresenta a crítica. Logo em seguida, eu cito também o livro Partir da Infância, Diálogos sobre Educação, em que ele cita ciência e existência, a teoria do conhecimento que ele elabora lá é muito importante para Paulo Freire, e essa ideia que nós já somos método, ela parte de um esclarecimento que Vera Pinto faz de que o método, ele, etimologicamente, ele indica a nossa estrutura de conhecimento. Se a gente fazer um exame etimológico de método, ele corresponde à ideia de intencionalidade, só que método tem uma raiz grega e intencionalidade uma raiz latina. E isso significa, basicamente, que método significa a forma como nós tendemos ao mundo, né? Então, a nossa consciência já é metódica, porque a todo instante a gente tende ao mundo de determinada forma. Em Pedagogia da Autonomia, Paulo Freire retoma a teoria do conhecimento de Vera Pinto, e aquela citação que é muito famosa, que o caminho que o professor, aliás, que o professor é aquele que aprende ensinando, e o estudante é aquele que ensina aprendendo. Essa citação, ela corresponde, teoricamente, né, no plano tético, ela é bastante similar a falar que o caminho que o professor escolheu para aprender foi ensinar, porque é através do trabalho que nós aprendemos. Nós temos também uma reflexão sobre o analfabetismo, que o Freire se baseou em Vera Pinto, e essas ideias estão lá também em Consciência e Realidade Nacional. E aqui eu encerro trazendo uma citação de Álvaro Vera Pinto, quando ele fala que a desgraça da exploração deve acabar para todos os humanos. Na verdade, eu fiz uma pequena adaptação, e eu acho que eu teria essa necessidade de chamar a atenção de Vera Pinto, de mandar uma cartinha para ele, tal como a Bell Hooks mandou para o Paulo Freire, porque no original o Vera Pinto falou para todos os homens, né? E apesar de ele explicitamente falar que ele está se referindo ao gênero humano, quando ele usa esse termo homens, eu acho que a gente poderia superar essa linguagem sexista, esse traço de linguagem sexista. E com essa citação, eu encerro a minha fala só pontuando da necessidade de honrar o pensamento de Vera Pinto, né, refletindo aquela provocação da Liana. Eu acho que honrar o pensamento de Vera Pinto consiste em retomar que o nosso próprio trabalho, e pode ser um trabalho como docente, pode ser um trabalho fazendo uma outra função de educador, de educadora, enfim, o nosso próprio trabalho nos ajuda a transformar a nossa realidade e ter uma visão crítica sobre essa realidade. E quando a gente percebe o nosso potencial de transformar ela, a gente vê o nosso potencial de libertar ela de certas amarras, de certos traços de opressão que a gente encontra. Então, aí o nosso trabalho pode ser uma prática de liberdade. E eu acho que essa explicação de como isso ocorre, da importância de uma coletividade, de um traço de ser comunitário, eu acho que isso Vera Pinto faz bem. E muito obrigado pela gentil atenção de vocês, e peço 1000 desculpas porque passei alguns minutos aqui do combinado. Tá mais do que desculpado. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui, enfim, a gente fica emocionado, né? Eu acho que não tem como
a gente não se emocionar e se apropriar melhor dessa história, desse filósofo, desse homem que, às vezes por ingenuidade e às vezes por desonestidade intelectual, algumas pessoas não dão devidamente os créditos, né, que eu acho que foi um cuidado que Paulo Freire sempre teve de dizer de que autor ele buscou, quem é que ele utilizou como base do seu pensamento. Eu acho que essa é uma lição que a gente precisa tirar. Gisele, Breno, e o que vocês acham? A gente abre, talvez, 2 ou 3 reflexões, questões sobre o Álvaro, para o Breno, para a gente não perder esse embalo, ou para não perder o embalo de um outro ponto de vista, a gente já passa para a Gisele. O que vocês preferem? O povo que está Gisele, ouvindo que decide aí, vocês que sabem. alguém quer trazer alguma reflexão, algum questionamento para o Breno? Se não, também pode ir escrevendo ali no chat, né? A gente vai, enfim, aquecendo, né, as nossas inspirações, e aí, então, a Gisele pode dar sequência, Gisele, nessa perspectiva, né, da situação limite, do ato limite e do inédito viável, porque, na verdade, esses dois conceitos, a gente fez, viu, Gisele, um levantamento, assim, muito empírico, muito preliminar, de quais foram as palavras com P maiúsculo, que nem o Álvaro usa aqui nos 7 lições, quais foram as palavras que mobilizaram as pessoas, especialmente naquele ano de comemoração do centenário de Paulo Freire. E as palavras esperança ou esperançar, ela está no topo da lista, né? Entra conscientização e transformação também ali, com esperançar, e os conceitos de situação limite também, e inédito viável, virou uma palavra no bom sentido de senso comum, e no mau sentido porque a gente precisa aprofundar esse conceito, né? Então, essa é a tua tarefa aqui conosco, nos ajudar a entender melhor. Bem-vinda, Gisele. Obrigada, Eliana. Boa noite, povo bonito. Então, vi que tem algumas pessoas aqui que são aqui do nosso coletivo Paulo Freire, do nosso espaço SACI, que é o Espaço de Saberes Anticoloniais Interculturais de Educação, que é o nosso projeto de pesquisa e de estudos aqui. Mas é uma alegria imensa estar aqui com vocês, com o povo aí de Porto Alegre, do Café com Freire. Eu tenho uma pegada um pouquinho diferente do Breno, acho que vai ser legal, né, para a gente sentir também o modo, né, de construção do raciocínio, mas eu tenho uma alegria enorme de ouvir o Breno, que foi um dos felizes encontros nesse período de tantas situações limites que a gente viveu no contexto de pandemia. O Breno foi um inédito viável na minha vida. Então, é sempre muito bom ouvi-lo. Então, eu estou aqui em União da Vitória, né? Sou professora aqui, como já fui apresentada pela Nina, na Universidade Estadual do Paraná, e aqui a gente anda em bando, nós temos um coletivo aqui que se chama Paulo Freire, que é um espaço em que a gente vem buscando insistentemente marcar para dentro da universidade a defesa do legado freiriano, e construindo dentro daquilo que a universidade nos oferece como possibilidades, né, ações educativas libertadoras, e por meio de projetos de pesquisa e de extensão, né, então, que é o caminho que a academia nos traz para fazer educação popular. Então, a gente vem fazendo alguns trabalhos aí formalmente desde 2020, o programa de extensão existe. E eu começo falando disso porque o tema, né, ao qual eu fui desafiada a dialogar aqui com vocês, que é o tema dos inéditos viáveis, ele me remete à própria constituição desse programa de extensão. Em 2019, eu saí peguei uma licença de capacitação na universidade e fui fazer o meu pós-doutorado na Universidade Federal do Paraná, que teve como temática
Tecendo Inéditos Viáveis, Paulo Freire e Interculturalidade e Descolonização. Desculpa que eu estou um pouco gripada, mas vamos lá. O resultado desse pós-doutorado, que se deu não apenas no sentido de fazer um estudo teórico aprofundado desses conceitos no Freire, né, como situações limite, inéditos viáveis, lembrando que 2019 já era o contexto ali de início do governo, né, de morte aí que a gente viveu nesse período, além do estudo teórico da obra do Freire, eu me provoquei a fazer uma aproximação do Freire, de alguns autores que sempre me saltou aos olhos e me chamava a atenção, e que eu não via muitas reflexões, não encontrei, pelo menos talvez por desconhecimento meu, não encontrava muitas referências e produções teóricas sobre, e que o Freire cita, né, entre eles os autores aí considerados, né, autores dos estudos pós-coloniais, como Alberto Fanon, o Franz Fanon, o Alberto Memmi, entre o próprio Amílcar Cabral, né, e então me desafiei a fazer um diálogo e compreender melhor a influência desses autores na construção da pedagogia do Freire, né. E isso eu não fiz apenas a partir do estudo teórico, eu fiz também provocando lá no espaço da Universidade Federal do Paraná, ciclos de estudos e círculos de cultura, né. E algumas pessoas que estão aqui nos ouvindo, eu vi o Gerson, que está por aí, por exemplo, que está lá em Curitiba, foi uma das pessoas que participou desse processo, o Almir, que está escrito Almir, aí, o nosso querido Filó, que está aqui com a gente, também participou, né. E nesse contexto de elaborar, de construir círculos de cultura, num pós-doutorado, que tinha essa provocação, né, de entender essa dimensão descolonial do pensamento do Freire, nasce, na conclusão do pós-doutorado, o coletivo Paulo Freire. Então, o programa de extensão é um desdobramento de uma experiência teórico-prática, né, em torno dessa reflexão, que o Paulo Freire, ele é um filósofo da educação, eu queria dizer disso também, eu tenho uma formação em filosofia, estou minha graduação, meu doutorado em filosofia da educação, a minha área, né, de início de formação é a filosofia, e a primeira defesa que eu quero colocar aqui nesse diálogo com o Álvaro Vieira Pinto é de que eu compreendo e eu concordo com a linha que o Henrique Dussel traz lá na sua Ética da Libertação, de que o Freire é um filósofo, um dos maiores pensadores, filósofos do século XX, e o Dussel ainda diz, né, que a filosofia do Freire está longe de ser compreendida. Isso está lá na Ética da Libertação do Dussel. Porque, segundo Henrique Dussel, o Freire produziu uma revolução copernicana no modo de conceber a produção de conhecimento e o que implica em conceber a educação. Então, vou falar um pouquinho disso, que para mim, eu acho que entender inédito viável passa por isso, né? O que seria essa revolução copernicana? Que o Dussel, né, coloca lá na Ética da Libertação, quando ele dá esse destaque ao Paulo Freire como um dos maiores pensadores do século XX. O Freire, ele tem uma construção do que na filosofia a gente chama de um ciclo gnesiológico, né? Ele tem uma ontologia, ele tem uma teoria do conhecimento, e ele tem uma dimensão ético-política, né? É um ciclo de compreensão, né, que, didatizando, significa dizer, né, que há uma concepção antropológica de ser humano, há uma concepção de sociedade, uma compreensão do que ele entende por conhecimento e produção de conhecimento, e é em torno disso que ele constrói toda uma pedagógica, né? E essa pedagógica freiriana, ela tem um fio condutor em toda a sua obra, mesmo considerando que é uma obra que
ele revê em alguns aspectos, né, que não é uma obra fechada, ele tem momentos em que ele reformula, ele se revisita, ele teve, felizmente, essa possibilidade, né, de olhar para seus escritos, e se a gente pega os escritos dos anos 90, né, ele se revisita e se reformula em alguns aspectos, mas ele tem um fio condutor, no meu ponto de vista, que é a categoria libertação. E isso tem a ver com essa concepção ontológica, antropológica de ser humano. E eu acho que é nesse sentido que é bem interessante o modo como ele vai dialogar, no meu ponto de vista, com Álvaro Vieira Pinto. Do ponto de vista antropológico, o Freire, ele tem essa categoria que a gente conhece como ser mais. E ela não é uma categoria casual, não é? Não é um trocadilho diferente, né? Quando o Álvaro fala mais ser e o Freire fala ser mais. Não é um detalhe, né? Na tradição clássica de pensamento, e isso está presente, inclusive, na teoria crítica, no próprio marxismo, na fenomenologia, que são também perspectivas teóricas que o Freire dialoga, a compreensão de sujeito, de ser humano, é muito centrada na categoria do ser. Isso está presente mesmo no campo das teorias críticas. Queria destacar isso, né? E quando ele coloca o ser mais, eu acho que ele está dialogando com o Álvaro, em função principalmente dessa questão da situação limite, né, que a gente já fala um pouquinho dela, mas não acredito que seja possível compreender a categoria ser mais sem Fanon. Não é o nosso objeto aqui agora falar do Fanon, mas o Fanon, em Condenados da Terra, ele destaca, né, que os sujeitos condenados, que o Freire, em Pedagogia do Oprimido, vai chamar de esfarrapados do mundo, né, são impossibilitados de ser. Eles são considerados não ser. E esse sujeito, né, é o trabalhador pobre, é o colonizado, é o homem negro, é a mulher negra, são os despossuídos de direitos, os esfarrapados do mundo. Essa categoria do impossibilitados de ser, que está presente em Fanon, o Freire vai trazer para a Pedagogia do Oprimido e vai falar que isso é uma condição histórica, que isso é uma construção histórica, né? E não é uma fatalidade, não é um determinismo. E para não cair num niilismo, ele vai dizer, diante de uma construção histórica, né, que leva a humanidade a se desumanizar, a essa fatalidade da desumanização, a nossa tarefa é insistir no ser mais. Como seres que somos desumanizados, expoliados de direitos, nós seguimos construindo diante de situações limites inéditos viáveis, porque não somos apenas seres determinados, nós somos seres de liberdade, né, que buscam superar as condições, as situações limites. Essa dialética, né, isso também está presente em Hegel, isso também está presente em Marx, essa dialética do ser e do não ser. No entanto, para o Freire, a dimensão ontológica fundamental é que somos seres condicionados a ser mais. O que isso quer dizer para o Freire? A nossa condicionalidade ontológica é a busca, é o inacabamento, é a curiosidade epistemológica, né? Isso que nos constitui como seres humanos e nos distingue dos outros seres vivos, né? Esse inacabamento, essa curiosidade epistemológica, essa criatividade permanente, né?
Então, é fundamental para entender esse diálogo muito rico que o Freire vai estabelecer entre com os escritos do Álvaro Vieira Pinto e a sua própria escrita, é essa dimensão do ser mais. O Breno acho que fez uma bela introdução aqui, né, que suscita na gente uma série de questões para a gente dialogar, e há necessidade, me parece, nesse diálogo, de compreender que há uma guinada epistêmica diferente no Freire, é distinta do Álvaro. Em que sentido que ela é distinta? O Breno destaca, né, na sua excelente explanação, que todo fio condutor da construção, da reflexão, né, que o Álvaro vai trazer, ela gira em torno do conceito de consciência. E como bem o Breno levantou, né, toda essa discussão que o Freire vai trazer lá desde os seus primeiros escritos sobre a consciência crítica, a consciência transitiva, a consciência ingênua, isso está no Álvaro Vieira Pinto, né? E o Freire vai cunhar um termo que depois vai gerar muita dor de cabeça para ele, que não é um termo dele, mas ele acaba escrevendo sobre e coloca uma obra com esse título, que é o termo conscientização, né? E aí eu queria dar uma ênfase aqui nessa reflexão, acho que no sentido de complementar um pouco isso que o Breno já trouxe, né? Então, assim, no meu ponto de vista, né, o modo de olhar para a obra do Freire, pelo menos o modo como eu, né, dialogo com o legado do Freire, é de que o Freire é um autor da prática, ele está inserido em praxis de libertação popular desde o início da sua trajetória como educador, né, desde as primeiras experiências de alfabetização de adultos no Nordeste, depois do trabalho no SESI, e isso depois, quando ele vai para o exílio, toda a construção teórica dele, ela é bebida a partir da sua praxis, é um autor que está escrevendo, né, sempre a partir da sua prática. Então, não é possível, e a gente tem que tomar muito esse cuidado, né, para não desvincular a sua produção teórica do contexto histórico em que ele produziu, porque ele também vai fazer revisitar esses seus escritos, né? Mas uma questão que permeia, então, a sua construção é essa dimensão da praxis mesmo de libertação popular. E há um momento em que ele vai se ocupar mesmo, nesse contexto, né, de construção de uma praxis de libertação popular, da questão da conscientização, porque ele está convencido de que a educação é uma forma de tomada de consciência de si e do mundo. E isso, a partir disso, ele vai desenvolver, né, e aprofundar essa temática e vai dar a essa temática um corpo filosófico, e ele vai tomar realmente a categoria da consciência nesses níveis ali que o Breno já trouxe para a gente, né? A ideia da consciência intransitiva, ingênuo-transitiva, transitiva crítica, e ele vai dizer que a gente transita, de que todos nós, seres humanos, a gente transita nesses níveis de consciência, né? Ora de uma forma mais crítica, outras menos críticas, a depender das relações educativas, culturais, sociais, que a gente está experienciando. E ele, desde os seus primeiros escritos, a gente vai perceber a presença dessa temática da conscientização, e que ele vai aprofundar isso na pedagogia do oprimido, e principalmente em diálogo com autores que a gente já fez menção aqui, o Breno também trouxe, né? Desde o Erich Fromm, o Erich Fromm, que é um autor vinculado ali à escola de Frankfurt, o existencialismo do Sartre, é importante dizer que ele cita Simone de Beauvoir, o Karl Jasper, o próprio marxismo, o Lukács, o Goldman, o Gramsci, entre outros, né? E o fio condutor lá na pedagogia do oprimido, para problematizar essa dimensão da conscientização, é que vai surgir
justamente em especial, né, quando ele está no capítulo 3, em que ele vai desenvolver o trabalho do conteúdo programático, os temas geradores, né, de como construir um processo educativo que envolve investigação, problematização, sistematização e transformação da realidade, ele vai trazer sempre essa dimensão de que a conscientização, ela é um processo de conscientização em que o próprio educador se conscientiza junto com o educando nesse ciclo dialógico que nunca deveria ser, né, autoritário. E visando, né, isso que ele chama de uma consciência crítica, né, e a leitura de mundo, né, para depois a leitura da palavra e a construção dessa consciência crítica nessa perspectiva do ser mais. A gente vai encontrar em outros escritos do Freire, depois da Pedagogia do Oprimido, como, por exemplo, no livro Extensão ou Comunicação, obra que eu acho que é fundamental para a gente entender a teoria do conhecimento do Freire. Ele vai destacar a importância do diálogo no processo educativo. E é nesse sentido que me parece que o Henrique Dussel reforça isso que ele chama de uma revolução copernicana que o Freire produziu na educação. Porque, segundo Dussel, né, o Freire ele não é apenas um autor da dialética, ele produz um método dialético e dialógico, e que tem como centralidade uma outra pedagogia que anuncia, né, um modo de construir educação sentada no direito de denunciação da palavra. Então, essa dimensão do diálogo, ela é muito importante na construção dos processos, tanto cognitivos, de educandos como de educadoras, né, e na fundamentação, né, disso que ele vai chamar, né, de uma situação gnoseológica autêntica, né, que não seja mero verbalismo, mero reprodutivismo, né, que não seja blá, 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 né, que é um termo também que ele vai usar. O que está muito presente, né, nos escritos de Freire, uma outra obra que eu me remete aqui é a obra Ação Cultural para a Liberdade, e outros escritos, né, é a preocupação, isso também está presente em Política e Educação, é uma preocupação dele em superar dualismos tais como teoria e prática, sujeito e objeto, consciência e realidade, pensamento e ser, né, que são problemas da tradição da filosofia moderna, que é uma filosofia centrada na ideia do sujeito, do ser, daquilo que eu falava agora há pouco, né. Então, nesse sentido, ele se abraça com a perspectiva dialética, né, mas ele vai buscando e ampliando horizontes, né, para além disso, e é nesse sentido que ele vai dar a ênfase, né, à dimensão da subjetividade junto com a objetividade. E pensar inéditos viáveis, nesse sentido, tem tudo a ver, né, porque quando ele traz a dimensão do diálogo ali, né, com Álvaro Vieira Pinto, das situações limites, ele olha para isso e, sim, nós temos no contexto, vamos trazer isso para a nossa realidade aqui como educadores, né? Nós estamos ali num processo de investigação temática, né, numa prática de educação, e a gente se depara com situações limites, né? A mais recente, a mais terrível que a gente viveu no Brasil é a experiência da pandemia, da morte pelo vírus e a morte de um governo genocida, né? É uma situação limite. E como é que a gente se depara diante disso e não cai num fatalismo, não congela a nossa prática? Daí a Liana traz aqui, no contexto, é nesse contexto que surgem as palavras, né, que se tornam muito presentes nas lutas, esperançar, inédito viável, né, a busca do ser mais, né? Então, o que a gente viveu nesse contexto dos 100 anos, das comemorações dos 100 anos do Freire, e em resposta, inclusive, a um governo que se elegeu dizendo que tinha como bandeira, né, destruir o legado do Freire, é exatamente o inédito viável, né? É a prática de que
nós somos sujeitos do ser mais. Então, a gente reafirma, parece que ele cria, há um dado, inclusive, sobre isso, né, de que as obras do Freire foram mais vendidas nesse período, inclusive, né, então a semeadura é muito farta, e a comprovação da potência dessa teoria está nessa expressão, né, que apesar de uma situação limite, de uma perversidade enorme, a gente tem essas respostas brotando, né, do esperançar e do inédito viável. Mas, assim, para a gente se aproximar um pouco mais disso que ele chama de inédito viável, né, a forma mais sintética que eu penso que a gente poderia se referir a esse conceito é, no meu ponto de vista, uma janela que o Paulo Freire abre, ou uma porta, diante das situações limites, né, daquilo que se coloca para nós como um desafio muito difícil, e para a gente não cair num fatalismo, num determinismo, ou em algo que nos paralisa, ele traz a utopia. E ao invés de ele falar de utopia, como utopia que nos remete àquela máxima, né, de algo que está no horizonte, mas que ainda não se realizou, ele dá um sentido a essa utopia. O inédito viável é a utopia que já está presente entre nós, né, é aquilo que já ocorre, né, que já ocorre em resposta, né, a uma situação limite. O exercício, né, nosso é reconhecer os pequenos inéditos viáveis nos nossos cotidianos, né, ou construir inéditos viáveis. O inédito viável é fundamentalmente ação, criação, intervenção em realidades que nos colocam em situações limites, ou é uma reação às situações limites, é o tecer diante das adversidades. Então, aquela dimensão, né, que a gente aprende muito com o Freire, né, de que a gente tem que aprender a ler o mundo, compreender o mundo, analisar, né, investigar, né, problematizar e né, tendo todo esse levantamento, essas leituras, identificando, então, situações limites, nós temos uma outra tarefa, que é a intervenção nesse mundo. E o inédito viável é um movimento de tanto você reconhecer intervenções que já são utopias em ação, construindo alternativas, como enunciação de práticas de superação de situações limites. Eu vi, acho que foi a Nina que comentou, se eu não me engano, sobre a questão da escola, né? Se eu conseguir compartilhar, eu quero dar um exemplo. Eu falei para a Liana que eu não ia compartilhar nada. Peraí que eu vou te colocar como co-organizadora, daí tu tem acesso a... Que tem uma imagem, isso só enquanto você faz isso, eu vou localizar a imagem. Tá feito, já está feito. Eu tenho que estar com o arquivo aberto, né? Tem que estar com ele aberto. Tá. É que eu não resisto. Aí tu vai no compartilhar uma janela. Tá. A Nina falou da escola. Da escola, então eu queria ilustrar isso que eu estou chamando aqui, não sei se eu estou conseguindo me comunicar bem com vocês, né? Nesse exercício tarefa de falar, eu não estou conseguindo pôr aqui, como é que aparece, será? Tá com ela aberta, aí tu vai ali onde tem aquele apresentar agora e vai numa janela. Ou tu me manda pelo WhatsApp deu, falando, e eu vou tentando abrir aqui. Não, agora foi. Apareceu aí para vocês? Isso, tá aparecendo. Então, só para ilustrar, né? Eu acho que o Freire ele nos provoca muito e nos ensina muito, e que a gente tem que falar a partir do que a gente vive também, né? Então, um exemplo, né? A Nina falou dessa questão do inédito viável no cotidiano da escola, né? Nós aqui,
em União da Vitória, nós nós temos uma história de trabalho com uma escola municipal aqui chamada Escola Municipal Dário Bordim, desde 2017, que daí no contexto de pandemia foi interrompido, né, em função de toda essa tragédia que a gente viveu. E o ano passado, no retorno às atividades presenciais, a gente retomou o contato com essa escola, e lá nasce, a partir de uma identificação que a escola observa, né, após 2 anos de pandemia, as crianças apenas em casa, uma série de questões relacionadas ao próprio, não só problemas de ensino-aprendizagem, que é mais comum a gente ouvir na escola, mas a questão do conviver, do se relacionar, e várias questões, inclusive de saúde mental, envolvendo as crianças, e nós desencadeamos um trabalho lá nessa escola que acabou recebendo esse título que vocês estão vendo aí, que é um círculo de cultura chamado BIS, Brincar, Imaginar e Sonhar. E ao longo de 1 ano, a gente foi na escola a cada 15 dias, eu com algumas pessoas do coletivo Paulo Freire, as nossas bolsistas, outras voluntárias, né, e a gente construiu um círculo de cultura com crianças de 2ª e 3ª série na escola, tendo como mediação desse trabalho a arte, a contação de história, o brincar e o direito à infância no espaço escolar. E eu vou só mostrar aqui para vocês algumas imagens, né? Uma das coisas que essa experiência trouxe para a gente era essa coisa que a Nina chamou de construir inéditos viáveis dentro da escola. O nosso movimento foi de ouvir as crianças. Era ouvir as crianças. E a partir da escuta das crianças, a gente fazia mediações com a equipe pedagógica da escola, né, e continuava nesse movimento de escuta das crianças, né, mas fundamentalmente a partir do processo do brincar. E tudo que a gente foi produzindo com as crianças, a gente foi sistematizando, a gente tem muito registro, né, que o Freire nos insiste muito nisso, né, a gente tem que registrar o que a gente faz, sistematizar, né, e fundamentalmente o que essa experiência nos mostrou aqui, essa última imagem que vocês estão vendo, é um dia que a gente produziu brinquedos com as crianças, e fomos para o pátio da escola, um dia de sol belíssimo, a escola tem pouca área verde, e aí chega um momento que uma das crianças pergunta para mim assim, prof, a gente pode ir ali na grama? E eu naturalmente falei, pode, né? Quando a gente viu, tava todas aquelas crianças brincando na grama, e depois eu fiquei sabendo que as crianças não eram autorizadas a ir nessa grama. E depois a gente entendeu também por quê, mas assim, essa relação da criança com a natureza e esse emparedamento que a escola promove, né, das crianças emparedadas, enfim, e o movimento que a gente foi fazendo foi de fazer esses deslocamentos de corpos por meio do brincar, e adultos que brincam com crianças, e fazem a escuta das crianças, e de qualquer forma provocam desconfortos no espaço da escola, né? E então o nosso inédito viável também é incomodar um pouquinho, porque muitas das questões que a escola está trazendo como problema é porque ela não está construindo processos de escuta, né? E parece que o inédito viável que a gente está precisando criar é esse, que as pessoas precisam ser ouvidas, elas precisam ser acolhidas, né? E a pandemia trouxe muito isso para a gente, né? Do quanto a gente precisa se sentir acolhido e ouvidos e ouvidas. Então, só queria trazer a experiência do BIS aqui muito rapidamente, assim, né? Só para dizer que existem utopias que parecem tão simples e tão pequenininhas, mas que é isso, é uma intervenção concreta no cotidiano, né? Então, inédito viável é essa utopia do cotidiano, que está associada a uma visão de totalidade, que não descola, né, de uma visão de mundo mais ampla e dos limites desse mundo e de todas as situações limites desse mundo. Mas para que a gente não caia no fatalismo, a gente precisa agir no cotidiano, né? Eu falei do BIS por conta da Nina, né, que a Nina trouxe a questão da escola. A gente tem também aqui um círculo de cultura só com mulheres,
E a gente está agora construindo a rede aqui, que é a rede Mulheres do Território Contestado, construindo economia feminista e solidária. Porque a gente é movido pela prática, pelos desafios da nossa prática, né? E então, é um pouco isso que eu queria trazer como contribuição, né? E do ponto de vista, assim, para quem tem muito interesse em situar essas categorias de situação limite, inédito viável em Freire, fundamentalmente é Pedagogia do Oprimido e Pedagogia da Esperança, são duas obras que ele revisita isso, né, e que ele, inclusive, a Pedagogia da Esperança ele revisita, né, mas a Pedagogia do Oprimido ele traz esse conceito de uma forma muito mais teórica, mais densa, né, mas lá na Pedagogia da Esperança ele revisita, ele retoma, ele recoloca, né? E junto com esse conceito de inédito viável tem uma outra categoria muito importante, que é o conceito de unidade na diversidade. Não dá para pensar inédito viável sem unidade na diversidade, e aí para aqueles e aquelas que, né, que fazem a crítica ao Freire, que eu já ouvi, não sei se vocês já ouviram esse tipo de crítica, de que o Freire não discutiu racismo, de que o Freire não discutiu machismo, né? Eu não concordo, eu acho que o Freire está muito atento a essas questões, né? E em Pedagogia da Esperança é uma das obras em que ele destaca essa dimensão, né, tanto da importância do enfrentamento ao racismo, ao machismo, inclusive na autocrítica que ele vai fazer a ele mesmo e as expressões e os momentos em que ele, né, atuou de forma machista, e não é para santificar o Freire, né, mas é no sentido de dizer de que ele tem um movimento dialógico sobre ele mesmo, né, e ele vai fazer isso, essa autocrítica, ressaltando a importância da unidade na diversidade. E isso não é uma coisa pouca numa sociedade em que relativiza tudo, né, em que há um esfacelamento das grandes narrativas, né, ele está preocupado com isso, com a não fragmentação das lutas, né, então não dá para pensar Freire sem raça, classe e gênero, eu acho, a gente tem que olhar nessas perspectivas também. E eu acho que esse também é um inédito viável que ele deixa para a gente, lá no final dos seus escritos, a carta que ele escreve, né, que foi publicada postumamente sobre o assassinato do índio Galdino, é uma expressão disso, né, da importância da unidade na diversidade, que logo depois ele veio a falecer. Então, eu fico por aqui, né, só para dizer dessas dimensões, depois e para abrir aqui para vocês falarem, complementarem e seguir na roda. Beijo. Nossa, que lindo. Meu Deus, escutar o Breno, escutar a Gisele, eu acho que não tem como a gente não se emocionar aqui, como não alimentar, né, o nosso desejo de cada vez ser mais, né, de cada vez resistir mais. A gente vai abrir aí para comentários, enfim. Eu só queria dizer o seguinte, Breno e Gisele, muitas vezes em processos de formação política, com estudantes de EJA, com estudantes em outros níveis, agora a gente está concluindo uma pós-graduação sobre o pensamento de Paulo Freire, eu tenho utilizado assim, eu acho que as pessoas, às vezes, o senso comum entende, muitas vezes, o inédito viável como uma coisa muito grandiosa, como uma coisa bombástica, como essa ideia mesmo da utopia que a gente pensa que chegou e não chegou. E aí eu fico sempre me valendo de utilizar no diminutivo, não de forma pejorativa, mas para aproximar, que eu acho que a nossa vida ela é cheia de inéditozinhos, viáveiszinhos. E que esse monte de inéditozinhos, viáveiszinhos, na sua costura em rede, nessa ideia da unidade, da diversidade, é que a gente vai enxergando esse gigante inédito viável. Né? Então, eu gosto um pouco de usar essa figura dos inéditozinhos para que a gente não se sinta incapaz, imobilizadas, né, determinadas e conclusas, como se a gente não fosse capaz de construir esses inéditos viáveis, né? Então, acho que é um pouco isso, assim. E aí, para finalizar, eu tenho procurado reler, eu achei legal essa tua escolha
da libertação como, digamos assim, um grande conceito-chave do pensamento de Paulo Freire, eu até pouco tempo tinha colocado o diálogo como um conceito que, para mim, sem ele, não tem pensamento freiriano. E, mais recentemente, diante de tudo que a gente está vivendo, dessas imensas situações limite, porque eu acho que a gente nem sabia que o limite tinha esse tamanho tão horroroso, né? Eu acho que a nossa concepção de limite era uma coisa menos absurda, né? E o limite também a gente está ampliando o nosso conceito. Eu tenho procurado, eu acho que fica um desafio aqui, de repente, se a gente conseguir fazer um grupo que possa pensar sobre isso. O que tu colocasse, Gisele, e o Breno também colocou, a ideia de consciência ingênua e consciência crítica e de conscientização. Eu acho que esse conceito freiriano, conscientização, é a bola da vez. É claro que está diálogo, libertação, está tudo em volta, né? Mas eu acho que conscientização, nessa conjuntura brasileira, é a bola da vez. Eu imagino que vocês conheçam, né? Estou concluindo, esse livro, Educação Popular e Conscientização, que é do Brandão, né? Nessa edição, inclusive, ele conta a história que ele não pôde assinar, mas que o Júlio Barreiro assinou por ele, e aqui o Brandão tem, inclusive, desenhos esquemáticos que ele e Paulo Freire faziam, né, no quadro e no papelão, e iam desenhando esse processo do trânsito da consciência ingênua e para a consciência crítica. Eu acho que nós estamos precisando aprofundar, entender melhor, revisitar o conceito de consciência e de conscientização. Ele parou de usar a conscientização por conta das críticas, né, que ele Sim. recebeu. Sim. Mas eu acho que essa obra aqui do Brandão, que está assinada pelo Júlio, ela é fundamental para nos ajudar a recolocar esse conceito no cenário que a gente está vivendo. Enfim, está aí aberto. Imagino que muita gente queira falar. Marcinha, vão abrindo, levantando a mão aí. Bom, quero agradecer a Gisele e o Breno, que desafio, fiquei aqui sacudindo na cadeira, cheia de ideias. Mas, enfim, o que me deixou muito impactada, e assim, a gente fala disso, mas é importante ficar lembrando, quando o Freire refere lá no capítulo 3, né, toda a questão da investigação temática, é muito importante que nós, como educadores, não esqueçamos que os inéditos viáveis e as situações limites, elas não são iguais para todos os grupos. Por isso que eu achei importante tu fazer a desarticulação, Gisele, de que raça, classe e gênero são bases fundantes para isso, porque dependendo do lugar que a gente está, né, do território, do espaço, do lugar hierarquicamente que você ocupa no grupo em que você está, os inertes viáveis, as situações de início, elas não são as mesmas. Especialmente quando ele refere que, para o opressor, as situações limites do oprimido são mimimi. Estou pouco me lixando, nem sei o que é isso que vocês estão falando. E sim, muitas vezes isso passa pela forma fatalista. De repente, não vou denunciar, não vou falar, não vou dizer, porque não adianta. Sim, adianta. Essa provocação, e aí você traz bem, né, de enunciá-la, e eu trago assim o anúncio e a denúncia, eles são fundamentais para que a gente se empodere, vá contaminando nos outros ali, nos nossos grupos, para desvelar as nossas situações limites, porque as nossas consciências, elas não são iguais, aí você diz bem, elas são transitórias, às vezes eu enxergo, às vezes não, dependendo do meu envolvimento. E aí, para ilustrar toda essa gama de denúncias e anúncios que nós estamos vendo frente ao racismo e ao machismo nos últimos dias, para não pegar toda a história, não é? Tem um combinado dessa juventude negra, especialmente também das mulheres negras, que onde quer que a gente esteja chegando, nós já levemos o nosso celular ligado no vídeo. Isso é de uma transformação, porque quando eu era adolescente, comecei a militar no movimento negro, nós estávamos muito habituados a fazer as denúncias, pois agora a gente denuncia e anuncia. Então, isso é muito importante, fez toda a diferença depois dessa experiência de situações limites que nós vivemos todos sobre a questão da pandemia.
mas o resultado dela, independentemente dos grupos, ela é diferente. Então, claro, são pequenas situações limites, pequenos atos limites, pequenos inertes viáveis, mas todos nós queremos chegar lá. Então, acho que essa reflexão que vocês trazem assim, é bem importante, bem desafiadora, na verdade. Está aberto, se o Breno quiser fazer alguma consideração também. Eu concordo Breno, eu não sei plenamente. se tu tem como falar um pouquinho mais para nós sobre essa ideia do mais ser, Uhum. Tá. Eu para a concordo gente poder plenamente com a entender, Márcia. Hã? para a gente poder fazer a correlação com o ser mais. Ah, sim. Eu só comentando um pouco a fala da Márcia, e eu acho que tem também até uma questão, além de raça, classe, tem até uma questão nacional, porque, por exemplo, durante a pandemia, eu acho que ela sim é uma situação limite para todos nós. Durante a pandemia, uma coisa é uma pessoa morar lá em um país desenvolvido, ter acesso à tecnologia, ter acesso a profissionais de saúde, e ainda assim ter aquela angústia de não saber se vai sair vivo ou morto dessa enfermidade, e isso é bem diferente de estar aqui no Brasil, e devido à falta de investimento na saúde pública, devido à falta de posicionamento correto, devido a uma necropolítica clara, explícita, aberta, às escâncaras, nós temos uma outra situação limite, que é coisas simples que poderiam dar mais segurança para a gente, nós não detínhamos, né? Nós estávamos ameaçados nesse sentido. E eu acho que esse marcador, né, nacional, essa diferença entre viver num país desenvolvido e um país subdesenvolvido, a gente deve levar em consideração também. E em relação ao mais ser, o Vera Pinto, eu gostaria muito de saber mais sobre esse conceito, de saber se ele trabalhou isso em algumas outras obras inéditas, né? Porque realmente o que ele trabalha sobre esse conceito está lá nesse capítulo que ele aborda situações limites. E, como eu disse, é um capítulo que surge na reflexão dele sobre a liberdade. E eu acho que aqui tem uma distinção muito importante, porque normalmente a gente toma a liberdade como a possibilidade de escolher. E o Vera Pinto vai criticar duramente essa concepção e vai defender que a liberdade deve ser vista no âmbito no âmbito sociológico e no âmbito histórico. Então, ao invés de olhar para a pessoa para compreender se ela tem liberdade ou não, a gente deve compreender a ação dela na sociedade. E segundo o Vera Pinto, a liberdade equivale ao libertar. É quando a nossa ação se torna libertadora que a gente sente, experimenta, vivencia a verdadeira liberdade. E ele vai dizer que o país subdesenvolvido, e o subdesenvolvimento pode ser interpretado como um conjunto de situações limites, ele vai encontrar a situação limite não como uma fronteira entre o ser e o nada, mas entre o ser e mais ser. Então, para o Jaspers, que foi quem criou o conceito originalmente, havia um certo pessimismo do que era uma situação limite. Mas para Vieira Pinto, não. Quando a gente encontra uma situação limite enquanto coletividade, a nossa tendência é buscar superar ela. Então, a gente tem uma transcendência histórica. E é nesse sentido que ele fala, assim, rapidamente sobre o mais ser. E o Paulo Freire, até é uma chamada que a professora Gi já fez, é ela que defende isso, eu estou só repetindo aqui, eu acho que seria interessante fazer, como ela sugere, uma edição crítica de Pedagogia do Oprimido, comparando as várias versões, porque, por exemplo, nas edições em inglês, eles colocam ser mais humanizado, e em português apenas ser mais. E no caso, eu acho que faz sentido, né, essa ideia de humanização. Esse termo tão espinhoso, né, humanização, porque como assim humanização? Não é humano? Para que vai humanizar? E eu acho que o caminho seria mais no sentido do Frantz Fanon, por exemplo, de um novo humanismo, né, porque enquanto os europeus falavam do ser humano,
e o Fanon fala isso de uma maneira bem visceral no final de Os Condenados da Terra, os europeus estavam pisando na garganta de humanos em todos os cantos do nosso planeta. E eu acho que a humanização vai nesse sentido, de melhorar as condições de existência das pessoas, né? Garantir a plenitude da existência das pessoas. Talvez esse mais ser poderia ser compreendido dessa forma, né? Uma forma de humanização, de alcançar o potencial pleno de realização de um ser humano. Posso fazer uma complementar? Claro, Acho que claro. isso que o Breno traz, eu acho que a gente não pode perder de vista que uma interlocução muito importante. Fechou o áudio. Fechou meu áudio. Meu áudio está meio maluco, ele fecha sozinho. É uma coisa muito importante do contexto da pedagogia do oprimido é que ele publica em 1968 a primeira edição em língua inglesa, né? E é já o contexto de Guerra Fria, né? E há uma interlocução do Freire com a esquerda autoritária. A gente não pode perder isso de vista, né? Então, o Freire, ele é um anti-autoritário, por isso que também ele não é bem compreendido no campo da esquerda, né? E ele tem uma dimensão, esse anti-autoritarismo dele leva a pedagogia do oprimido ser muito bem recepcionada em alguns setores, em alguns movimentos sociais, e não ser em outros. A entrada no Freire na academia até hoje ainda é um problema, que é um dos espaços mais conservadores e autoritários que a gente tem no mundo, não é só no Brasil, não é só na América Latina. Então, as primeiras leitoras, né, do Freire foram as feministas. Não é por acaso que as feministas norte-americanas foram as primeiras leitoras da pedagogia do oprimido, não é só porque a obra foi publicada em inglês, mas é a mulherada que está fazendo a luta nos Estados Unidos. Depois, a maior repercussão da obra é onde? Em África, nos países que estão em luta por libertação, né? Então, isso que o Breno traz, né, dessa dimensão da importância, né, da gente situar, né, o ser mais e o não o mais ser, né, porque o Álvaro está junto ali, né, eles são companheiros, estão lá no Chile, estão produzindo, né, estão juntos fazendo essa construção, né, teórico-prática, né, e não é por acaso que o Álvaro Vieira Pinto tinha um diálogo muito importante com o movimento estudantil no Brasil, né. Um dos escritos mais famosos que a gente tem dele sobre que é a questão da universidade, ele faz para o Congresso da UNE, que tem como temática a construção, a importância de uma universidade, a importância do projeto de uma universidade na construção de um projeto nacional para o país, né? O papel da ciência, né? E aí esse tema do humanismo, que é uma das coisas que mais sempre me inquietou, sabe? Tanto no Álvaro como no Freire. Por isso que eu acho que não dá para ler o Freire à luz de um humanismo apenas europeu. Há um humanismo aí que atentem a uma coisa disso que eu estou falando, né? Não sei se todo mundo tem familiaridade com isso. A gente tem um movimento filosófico na América Latina que é o movimento da filosofia da libertação, que tem na figura do Henrique Dussel um dos expoentes ali nos anos 70. Mas, no entanto, a primeira edição da Pedagogia do Freire, que fala de libertação, é de 1968. O Freire inaugura esse debate. E tem uma pedagógica, né? E falar de libertação é falar de humanização, né? E nas sociedades latino-americanas tomadas por ditaduras militares, né, por regimes autoritários, em que ele vai fazer toda uma revisão crítica do problema da nossa tradição autoritária e colonial, né. A obra Educação como Prática de Liberdade é uma análise histórica da formação da sociedade brasileira, né, além de ele trazer toda a experiência, né, de alfabetização e os projetos de educação popular.
Mas, enfim, só para corroborar um pouco com isso que o Breno está trazendo, né, de que o tema do humanismo não é só o humanismo nesse diálogo com os pensadores críticos, porque ele dialoga com pensadores críticos do norte, né, da Europa, mas é um diálogo também com autores que estão pensando um outro humanismo, e entre eles se insere aí o Fanon, o Alberto Memmi, e a própria Simone de Beauvoir eu incluiria nesse pacote aí, apesar de ser uma francesa. Porque a Simone também é uma autora mal lida, né, mal compreendida, enfim, mas essa é uma outra discussão. Mas ele cita a Simone, né, na Pedagogia do Oprimido. Ele está muito atento às lutas de libertação que estão acontecendo no mundo. É muito curioso isso, assim, essa capacidade do Freire é um radarzinho, né? Ele está muito em diálogo com, assim como ele está em diálogo posteriormente com as contribuições do Amílcar Cabral, que ele vai chamar de pedagogo da revolução, né? Que ele queria escrever um livro, inclusive, né? Ele dizia que ele gostaria de ter escrito um livro sobre Amílcar Cabral, né? Coisa que ele não fez, não teve tempo, acho, mas enfim. E que está dialogando com esse humanismo, né? Que humanismo seria esse? Acho que esse é o inédito viável que a gente tem que estar construindo. E isso que a Liana fala, né, de que são inéditozinhos, eu gostei muito disso. Eu acho que é muito interessante para a gente pensar isso, porque o Freire, ele não é apenas um pensador que está no campo da totalidade, ele está pensando desde o cotidiano. Essa relação entre o cotidiano e a luta mais ampla, sabe? Isso é maravilhoso nele. E ele nos ajuda muito a fazer a partir do cotidiano, né? Então, são muitos inéditozinhos aí para construir revoluções que são cotidianas mesmo. Não há revolução maior sem a revolução do cotidiano, que é a superação do machismo, da homofobia, né? Do racismo e as lutas mais amplas coladas a isso, né? O direito à terra, o direito ao direito de ser mais, né? Aquilo que ele diz, né, que o sonho de ver esse país tomado por marchas, né, por muitas marchas. Esses inéditos viáveis. Enfim, a gente está chegando aí na reta final, quase fechando 2 horas. Enfim, tem alguns recados ali no chat. Tere, quer falar? Tere? Fala Oi. aí, não lê. Não, deixei minha mensagem que eu estou aqui, estou apaixonada, não quero sair, e estou resolvendo aqui umas coisas paralelas. Mas aproveito, assim, para agradecer muito esse momento tão rico, tão especial, tão cheio de provocações, de desafios, né? De temáticas tão necessárias de aprofundar, concordo com a Liana. São palavras, são conceitos que a gente precisa muito debater, muito aprofundar, muito estudar, muito, porque nos momentos que a gente tem pela frente, que já estamos vivendo, né, eles pedem essa discussão, esse aprofundamento, né, pedem essa pausa para refletir e projetar também, né, esses tantos inéditozinhos, né, que nos nutrem, nos alimentam, e eu me sinto agora muito alimentada, e como estou pensando aqui, meu Deus, como a gente precisa disto, né, como a gente necessita desta nutrição para o pensamento, né, para poder realmente construir, reconstruir, produzir novos pensamentos, novos inéditozinhos, né? Para que a gente possa realmente se sentir andando, se sentir caminhando, né? Nesse movimento de avanço, de dar as mãos e de enxergar esta teia, essa rede cada vez mais gigante, né? E é tão bonito, né? É tão especial estar nesse momento, nessa hora, ouvindo, trocando, né? E sentindo no coração esse calorzinho, né? Esse calorzinho, essa coisa boa,
de ouvir pensamentos a mais, de ouvir ideias que fazem eco dentro do coração da gente e que ganham uma mãozinha esticadinha lá dentro, né? A gente Então, vê que não está é sozinha, assim né, que eu me Tere? sinto. Tá? É isso aí. Obrigada. Fernanda, quer falar? Quer falar ou quer poetar? Ai, gente, cheguei em casa, consegui. Eu tava no ônibus, eu saí lá do trabalho, lá na Vila Chocolatão, também um trabalho com mulheres, né, papeleiras, catadoras de... Foi muito, muito interessante, assim, estou tentando também trazer um círculo de cultura para elas. Mas, enfim, eu vim escutando, né, eu sou muito apaixonada por esse conceito do inédito viável, vou desligar agora e vou começar do início a gravação, assim que ela estiver disponível, porque também agora na tua fala, Gisele, eu trabalho eu sempre fiquei em dois movimentos, né? Que é o movimento ecológico e o movimento social, estudando Freire, né? E eu acho que o movimento ecológico veio primeiro para mim, da educação também. E quando eu comecei a estudar Freire, eu pensava, nossa, mas é igual os padrões da natureza. Nossa, mas é igual a aprendizagem da criança. Nossa, mas sabe, foi tipo, dum! E, e, eu acho isso muito interessante. Nesse momento, até estou tentando aqui escrever um anteprojeto de mestrado, pensando nesse lugar desses dois lugares que eu transito, né, de pensar na educação, desemparedamento, natureza, e também as questões sociais, assim, e a obra de Freire. E uma das coisas que tem vindo bastante em relação por que a obra de Freire, tão mundialmente conhecida, não está sendo dialogada nas formações de professores, no currículo das universidades, e também porque, já que estamos aí à beira de um colapso ambiental, que o tema da natureza, a importância do nosso vínculo com a natureza e tudo que isso descortina, também não está sendo conversado, né, na universidade. Eu estava olhando as linhas de pesquisa, pelo menos aqui na URGS, não tem nenhuma professora ou um professor que fale sobre o desenvolvimento, a importância do desenvolvimento da criança na natureza, em nenhum artigo da bibliografia indicada, em nenhuma das linhas de pesquisa. E aí me veio isso, né? Até o que eu gostaria de pesquisar, assim, que é também isso, mas para trazer essa problemática, assim, escrever. E na tua fala, Gisele, eu pensei muito sobre isso, né? Que é algo que não vem encaixotado, não, uma metodologia que tu vai chegar segunda-feira, tu vai fazer isso, 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 faz assim, 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 né? Que normalmente na faculdade de pedagogia é trazido muito assim, não um pensamento, né, para autonomia e liberdade da professora, né, para a escuta que ela deve fazer com o ambiente, com a criança, e essa questão do autoritarismo, né, também muito focado nisso, né, a diferença também, se a gente vai pensar numa educação ecológica, né, popular, esse componente, né, do autoritarismo que está tão presente na escola e tão presente na academia, ele precisa ser desmascarado, desfacelado, né, limpando assim a nossa íris para a gente entender o que é gente, o que é criança, o que é a nossa relação profunda e os nossos desejos de liberdade, né? Enfim, estou aqui com muitas coisas. E aí, se no final tiver uma Tá, oportunidade de falar um poeminha vamos do fazer Inédito isso aí. Verbo que eu fiz, vamos lá. Acho que a gente podia dar um minutinho para o Breno fazer a sua fala final, a Gisele mais um minutinho, e aí a gente encerra, não sei se tem mais alguém que quer falar, aí a gente encerra, Gisele e Breno, presenteando vocês, né, em nome do Café Paulo Freire, do Centro Histórico, da nossa rede de cafés. A Fernanda tem uma poesia que se chama Inédito Viável, e aí ela vai dedicar para vocês. Alguém quer falar antes do Breno e da Gisele? Breno? Eu acho A tua que despedida e um até logo, né? Porque a gente não vai te abandonar. pedido até logo. Eu acho que essa
conceituação, que recebeu uma contribuição da Liana, né? Que a gente não precisa de fazer algo utópico para fazer um inédito viável. Às vezes, um pequeno inédito viável já nos permite ver um aspecto diferente da realidade, nos permite envolver de uma forma diferente, e com isso a gente pode anunciar algo que talvez hoje realmente a gente não consegue dimensionar, não consegue planejar, né? E eu vou encerrar fazendo uma rápida citação aqui de Vieira Pinto, tocando exatamente nesse ponto do humanismo, porque eu acho que ilustra bem essa ideia que eu trouxe. É uma entrevista que ele dá para a revista Vozes, de 1970, e ele começa criticando esse humanismo clássico, né? E aí ele encaminha para a seguinte questão: não vale a pena perder tempo discutindo o duvidoso, contraditório e livresco humanismo do passado, europeu, eurocêntrico. O que se tem a fazer é empenhar-se em construir no presente os fundamentos do humanismo do futuro, que provavelmente, se representar a verdadeira realização da existência humana em todos os seres humanos, nem sequer se chamará humanismo, porque tal palavra terá perdido a razão de ser. De fato, no dia em que desaparecer as condições inumanas de vida de qualquer parte da humanidade, quem se lembrará de chamar o humano de humano? Bom, então, eu agradeço a oportunidade, agradeço a Liana, a Gisele, e agradeço a cada um e cada uma pela gentil atenção de vocês. Obrigada, Breno. Gisele. Teu áudio, Gisele. Estou ligando, aqui o bichinho está meio chato, querendo me deixar na mão. Então, gente, eu quero ouvir o poema da Fernanda, mas antes eu queria falar uma coisinha para a Fernanda, eu não sei se ela está em Porto Alegre, mas eu participei na sexta-feira agora, que passou, de uma banca de tese, de defesa de tese, de um trabalho orientado pela professora Magali Mendes Menezes, na Federal do Rio Grande do Sul, na Faculdade de Educação, que teve o Freire como um dos autores centrais, que é um trabalho do Leonardo Dornelles, em que ele dialoga sobre o pensamento de mulheres agroecologistas de um assentamento aí da Grande Porto Alegre. Então, só queria dizer que tem pessoas, sim, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que dialogam com esses temas ambientais, a questão, não só isso, né, mas do feminismo, das mulheres. A professora Magali, ela tem trabalhado, ela coordena os saberes indígenas na universidade, que é um programa do governo federal, né. Então, só para dizer dessa pessoa, se você quiser o contato, quer saber dos caminhos aí para tentar, não sei como é que ela está com relação a orientações, não sei muito como é que funciona esses trâmites, né, mas é que eu queria compartilhar, né, esse belíssimo trabalho do Leonardo, em que ele teve um diálogo aí com a interculturalidade e também com a pedagogia freiriana, com as mulheres Mãe Terra, mulheres, né, da agroecologia, de assentamento, essa relação com a Mãe Terra, né, que tem a ver também com as infâncias, enfim, só para dizer isso para a Fernanda. E eu também, como o Breno, né, quero agradecer a Liana pelo convite carinhoso. A Liana é uma grande companheira de longa data das lutas aí da EJA, né, dos Encontros Nacionais de Educação de Jovens e Adultos, os fóruns de EJA, das lutas por alfabetização. Eu lembro que a gente já se encontrou, a gente já se cruzou, né, nas lutas aí em torno da alfabetização. Eu tenho uma história aí ligada também à alfabetização de pessoas adultas, e então quero deixar meu agradecimento aí, né, a Liana é uma grande referência nossa aí quando se fala de educação popular no Brasil, né, deixar esse registro. Então me senti muito acolhida e fiquei muito feliz aí com essa possibilidade de diálogo. E eu quero concluir com uma frase do Freire que tem sido um mantra para mim, principalmente nos últimos anos, em que a gente vem vivendo essa perversidade
da negação do direito à vida e todo esse avanço autoritário na sociedade brasileira, e eu não tenho a ilusão de que isso é algo superado só porque a gente mudou aí um ciclo de eleição, né? Eu acho que a gente tem muita luta pela frente aí, e a gente não pode subestimar essas forças aí que neoconservadoras, né, da necropolítica, do fascismo, né, que tanto vem se fazendo presente, né? Então, a frase que eu quero compartilhar com vocês é uma frase que eu tenho repetido muitas vezes e que me fortalece muito, e ele está presente num livro chamado Paulo Freire em Conversação Libertária com Edson Passetti, e abre aspas: a pedagogia que me toca é a pedagogia que escuta, provoca e vive a difícil experiência da liberdade, reconhecendo que há uma distorção, o autoritarismo. A minha opção é por uma pedagogia livre, para a liberdade, brigando contra a concepção autoritária de Estado e de sociedade. Paulo Freire. Então, é esse o meu encerramento. Obrigada, Um beijo, Gisele, um obrigada, abraço Breno. caloroso. Muito obrigada. A gente quer agradecer aí, antes de passar para a Fernanda, tem Valeu, Gi. Paulo Freire presentes, tem o grupo aí da universidade também, Gisele, que veio te dar a mão, né? Tanta Parabéns, gente. Gi! Aí, ó, Parabéns, Mir, Breno! Gerson, teus companheiros aí. Tamo junto na luta aí. Aí. Fernanda. Adriano mandou um abraço para Gisele. Ah, vai lá, Gerson. Tá dado um abraço. Abraço, Adri. Fernanda, contigo. Vou falar aqui um poeminha do meu livrinho chamado Natureza, que são poesias sobre a natureza de aprendizagem da criança. É assim: não quero a vida a qualquer preço. Quero que a poesia seja servida no café da manhã de todas as infâncias. Quero que as oportunidades sejam semeadas em cada nova constelação que nasce, criança. E é por amá-las que me ataca a humanidade, de olhá-las com olho de microscópio e o outro de telescópio. E é por amá-las que salto e mergulho nas possibilidades do desconhecido, prazeroso, não controlável e transgressivo, inédito, viável. Uhul! É o menino Paulo Freire que existe Obrigada. dentro da gente. A partir de amanhã a gente já coloca a gravação de hoje no canal e vamos jogar isso na roda, porque essa noite de hoje foi uma Que noite poesia com melodia, né? Obrigada, Gisele, Breno, Nina, Márcia, Almir, Girlei, Dedé, Patrícia, Eliese, Pode, Andréia, Gerson, Pamela, Caroline, Roseide, pode Fernanda. parar, Tchau, Liana. Dedé. Beijos. Minha proposta ali é reunir logo para a gente assistir junto e discutir e estudar. Vamos lá, vamos fazer Dá esse para café. deixar sozinha. Não, a gente precisa rever várias vezes. Beijos, muito obrigada. Obrigada, Gisele. Beijo, conterrânea. Obrigada pela Valeu. disposição militante. Grata, Abraço. pessoal. Abraço para todos. Obrigado, gente. Todas, Tchau. todos. Tchau, Gerson. Tchau, gente. Tchau. Obrigada. Girlei, Tchau. Bom. Andréia, Newton, beijo no Café Manaus. Márcia, espera, Márcia.
Breno, valeu aí pela troca. Seguimos. Um abraço.